No Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, são desenvolvidas diversas frentes de pesquisa com esses pequenos peixes elétricos, todas voltadas para o melhor entendimento da interação desses animais em seu habitat aquático. E o principal alvo dessas pesquisas está justamente no campo elétrico produzidos por eles, capaz de orientá-los com incrível precisão em seu ambiente natural. Neste segundo bloco, vamos conhecer duas linhas de pesquisa relacionadas à história evolutiva, distribuição desses animais em nossa região e comportamento. O primeiro passo, a primeira coisa que a gente precisa é encontrar os peixes, é coletar os peixes. Como é que a gente faz isso? A gente vai em campo com um detector de peixe elétrico, que nada mais é do que um bastão de madeira, que na ponta a gente tem 2 eletrodos que captam o sinal do peixe e levam até um amplificador, um radinho, tá? A gente coloca na água e o detector começa a fazer barulho. E dependendo do barulho que ele faz, a gente sabe qual é a espécie de peixe que a gente está trabalhando. Então a gente coloca o detector na água e cada um desses tipos diferentes de sarapó faz um barulho diferente. Então a gente sabe se a gente está coletando. Depois de que o peixe é coletado, a gente traz para o laboratório. No laboratório, a gente vai fazer a gravação do sinal do peixe. Aí a gente usa uma série de aparelhos como esses que estão aqui do lado, certo? A gente grava o sinal do peixe e daí a gente sacrifica o animal, tá? A gente sacrifica o animal e coleta um tecido, um pedacinho de músculo do animal para fazer as análises genéticas. De novo, em laboratório, a gente extrai o DNA do peixe, a gente sequencia o DNA do peixe e daí a gente tem essas informações aqui na nossa frente, ó. Cada linha dessas que vocês estão vendo aqui na tela do computador é a sequência do DNA de um indivíduo diferente. Então a gente compara a sequência de um indivíduo com a sequência de outro indivíduo. E a gente procura o que nessa comparação? A gente procura ver aonde que os peixes são diferentes, aonde que o DNA, a sequência de DNA de um indivíduo é diferente da sequência de DNA do outro indivíduo. E o objetivo de fazer todas essas análises genéticas é tentar entender o porquê que determinada espécie de peixe elétrico se encontra localizada em determinada região, ou seja, por que eu tenho uma espécie de peixe elétrico num rio e não tenho no outro, ou num igarapé e não no igarapé ao lado. E também a gente compara as sequências de DNA com a descarga do órgão elétrico que a gente grava. Tá? Para quê? Para saber se os peixes que estão todos dentro do mesmo igarapé, que tem a mesma sequência de DNA, eles também estão falando a mesma língua, ou se por um acaso eles estão começando a falar línguas diferentes ou dialetos diferentes. Até o momento, uma coisa bem interessante que nós conseguimos encontrar é que o número de espécies que existem na Amazônia é muito maior do que a gente pensava. Que, na verdade, apesar deles serem fisicamente iguais uns aos outros, na verdade, são 5 ou 6 espécies diferentes. Eles não cruzam entre si, eles não geram descendentes, eles não falam a mesma língua. O Tiago é um outro pesquisador aqui do laboratório. Ele estuda o comportamento dos peixes elétricos a partir da descarga que vocês mesmos emitem nesses animais. E a partir da reação dessa descarga que vocês avaliam aí esse comportamento. Sim. Basicamente o que a gente faz é gravar a descarga do peixe elétrico, né? E gravando a descarga do peixe, a gente pode moldar essa descarga para diferentes tipos de sinais que podem ser entregues ao peixe e a gente pode analisar o que o peixe faz a partir disso, com as suas reações na descarga. Agora é importante colocar como observação que é uma descarga no mesmo nível que a do peixe emite. Sim, a gente entrega uma descarga na mesma voltagem do peixe. Ou seja, o peixe descarrega em milivoltagens e a gente entrega uma outra descarga em milivoltagens.
E o que a gente faz, basicamente, é entregar essa descarga e analisar qual que é o comportamento dele. Não necessariamente o peixe vai responder porque essa descarga está interagindo como se fosse outro peixe, mas algumas vezes pode ser como se fosse uma interferência. Então é como se fosse um sistema. A gente entrega um sinal e de repente aquele sinal que já estava ali, que é o sinal do peixe, acaba sendo interferido pela descarga que a gente entrega. E aí essa etapa toda que você realiza, é necessário ter um equipamento? Sim, a gente usa alguns equipamentos que são bem sofisticados até, na verdade são até únicos aqui no laboratório, né? E no caso seria esse equipamento que está na minha mão, que é um processador de sinais, onde a gente, após a gravação da descarga do peixe e após ela ser processada devido a alguns softwares que a gente usa, nós entregamos a descarga elétrica para o peixe através desse eletrodo, né? Essa ponta aqui então do equipamento é como se fosse simulando aí um outro peixe. Sim, ela simula um órgão elétrico de outro peixe. Então é como se tivesse um eletrodo positivo e um negativo, assim como são os peixes elétricos. Tá? E a gente coloca esse eletrodo interferente, né, que a gente chama, frente à cabeça do peixe, mais ou menos nessa posição. E com isso a gente manda um sinal para o peixe para ver o que o peixe faz, né, de acordo com as suas descargas elétricas. E o que você tem constatado aí ao longo dessas pesquisas aí, analisando aí o comportamento desses animais? Então, a gente tem alguns dados que mostram que diversas espécies têm comportamentos muito semelhantes quando são expostas a sinais interferentes, e algumas não. Então, a partir disso, a gente pode construir pequenas filogenias, né? Ou então basear na filogenia já construída molecularmente. Essa filogenia seria o que, por exemplo? Seria digamos que um grupo de peixes. Então, tem uma história natural de uns peixes e eles se encaixam em uma filogenia e a gente vai e tenta encaixar um outro grupo de peixes aqui. Meu nome é Rebeca Brandão, sou formada pela Universidade Federal Amazonas no curso de Ciências Naturais e aqui no laboratório nós desenvolvemos um projeto de fisiologia de arraia de água doce. A arraia que nós pesquisamos é a arraia coruru, encontrada em Barcelos, e a partir de uma observação foi visto que essas arraias elas apresentam um certo comportamento quando acontecem as cheias e as secas. Quando acontece a seca, ela começa a desenvolver um comportamento que é subir a superfície e fazer a respiração. E a partir desse comportamento, desenvolvemos experimentos da qual nós simulamos esse acontecimento e vimos que elas realmente apresentam esse comportamento de respirar na superfície.